Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Vamos conversar com Delso Cursino, pernambucano, engenheiro de profissão e fotógrafo por paixão, presidente do Poti Fotoclube. E essa entrevista é uma contrapartida referente ao edital da Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. Bom, vou apresentar aqui o nosso amigo Delson, que é o nosso entrevistado, e aí dizer que Delson Cursino começou a fotografar incentivado pela mãe de Janira Cursino, que lhe deu a primeira câmera Kodak, com 14 anos mais ou menos, né? As inspirações para fotografar foi vendo revistas e filme, com o avô e com o pai dele, na infância em Caruaru, em Pernambuco, onde nasceu. E passou toda a infância e adolescência assistindo filmes e com temas variados, sempre se apaixonando pela questão fotográfica. E já adulto, Delson fez cursos de fotografia com feras como José Albano e Milton Guran, lá no Festival de Arte de São Cristóvão, em Pernambuco, em Sergipe. E também com Célio Ricardo e no Engenho de Fotos. E inspirado também, toda essa paixão pela fotografia foi inspirado em Cartier-Bresson e Sebastião Salgado e Araquém Alcântara. Durante ao longo dessa sua carreira de fotógrafo, fez exposições em 1983, participou do Festival de São Cristóvão, em Sergipe. E em 2017 fez a exposição Chão Potiguar junto com a galera do Engenho de Fotos na Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte. Em 2018 participou do Cinefest Natal, ganhando o segundo lugar no concurso de fotografia. Em 2019 participou do 4º Salão Dorian Gray de Artes, com o tema Liberdade, com sua fotografia. Em 2020 participou do 5º Salão Dorian Gray de fotografia. Em 2013 participou da sede da Petrobras. Essa foi uma exposição individual. E também em 2017 outra individual no Natal Shopping. Agora vamos à entrevista propriamente dita depois dessa apresentação. Afinal, Delson, para que serve a fotografia? Antes de mais nada, boa tarde para todos, né? A fotografia, como toda forma de arte, né, ela acho que serve principalmente para tirarmos do cotidiano, do marasmo da vida profissional, da gente só se preocupar com partes materiais e etc. E ela leva a nós sairmos um pouco desse cotidiano que é às vezes opressor, né? E ela salva praticamente a gente. O poeta Ferreira Goulart, ele fala que a arte, né, ela existe porque a vida não basta, né? A vida não é o suficiente. A vida, claro que ele se refere à vida cotidiana, né? E o Nietzsche diz, né, que a arte é necessária para não sucumbirmos perante a realidade. Muito bom. E a gente que produz fotografia, claro que a gente registra o cotidiano, registra a nossa família, registra as paisagens. E como uma forma de produzir arte, a gente acaba realmente se apaixonando, não é verdade? Com certeza. A gente até não sabe explicar bem, eu acho que talvez com você deve ocorrer semelhante,
semelhantemente, a gente às vezes não sabe explicar bem por que a gente gosta tanto de uma determinada arte, né? Ou de todas as artes. Né? É uma coisa, em parte, inexplicável. Outra parte a gente tenta dar um nome, tenta classificar, mas no fundo a gente sente uma coisa que é inexplicável. Exatamente, essa coisa que as pessoas sentem quando se emociona com a arte se chama catarse. Então, quando você escuta uma música e se arrepia, quando você vê uma fotografia e diz, porra, que fotografia massa, isso é catarse. Então, diante dessa catarse, eu queria saber como é o seu processo criativo, afinal. É uma ótima pergunta. Eu acho que, em parte, passa por aquilo que eu falei, né, da inexplicabilidade, né, do assunto, né? Mas a gente sempre tenta identificar os motivos, né? Então eu citaria como uma curiosidade perante o mundo, né? Uma tentativa de congelar o tempo, né? Congelar a história, ou a história que eu digo não é história grande como a gente fala dos livros, né? Mas a história cotidiana, a história de cada um, os detalhes, né? Então a fotografia tende a capturar aqueles momentos que as palavras não conseguem explicar. Boa! E assim, a gente sabe que cada fotógrafo tem um estilo diferente. Muitas vezes quando você gosta de um determinado fotógrafo ou se inspira nele, você vê uma fotografia e diz, essa é uma foto de Cartier-Bresson, essa é uma foto de Araquém Alcântara. Então, assim, qual é, afinal, o seu estilo, Delson? Olha, Alex, eu considero que eu gosto de tudo, né? Me lembro, o Gilberto Gil, uma vez eu li uma entrevista, não querendo me comparar nem de perto ao Gilberto Gil na arte que eu faço, mas ele disse que existiriam várias formas de fazer música brasileira. Fazer música. E ele se interessava por todas, né? Então, eu tenho um pouco dessa identificação, né? Eu acho que, ou muito, né? Eu acho que tudo que merece ser registrado, merece ser bem registrado. E o melhor estilo de fotografia é a boa fotografia, eu acho. Muito bem. Me diga uma coisa, sua fotografia está no nível de ser vendável? Você tem essa pretensão, digamos assim, de vender suas fotografias, de sua fotografia virar um quadro na parede de algumas pessoas? Eu tenho tido essa experiência de venda de fotografias, embora não muito, né, porque eu mesmo não coloquei tanto assim à venda, né, não procurei tanto, mas eu acho que uma parte, como eu falei que eu gosto de vários estilos, né, tenho me interessado, por exemplo, ultimamente por astrofotografia, você sabe, né, por macrofotografia, mas como uma forma de aprendizado, né, de humildemente tentando colocar meu olhar sobre esses temas, né? Mas eu também tenho um pouco de experimentalismo, né? Que eu acho que não cabe vendagem, assim, algumas coisas que eu faço experiências, né? E aprendizados como esse que eu falei. Mas algumas eu tenho a honra de ter vendido e ter colocado. Geralmente essa venda é feita para amigos, né? Ou conhecidos, né? Através das mídias, né? E tem a honra de estar em diversas paredes por aí. Você tem um quadro muito famoso, que é aquela fotografia feita nas dunas do Rosado com umas cabras no meio da duna. Muita gente que vê essa foto acha que você preparou, combinou com as cabras, ajeitou as bichinhas. Afinal, realmente você tangeu as cabras até as dunas? Essa é uma ótima pergunta, né? Que o pessoal brinca muito, porque essa foto ela ficou em segundo lugar no Fest Natal, né?
Festa RN, né? Que, por sinal, você foi o primeiro, né? Eu fiquei honrado de estar junto, né? Mas, assim, foi uma foto que eu sou muito apaixonado por aquilo que eu faço, ou faço aquilo pelo que eu sou apaixonado, não sei, né? Mas, então, eu gostei muito das Dunas do Rosário, eu que não sou daqui do Rio Grande do Norte, mas já me considero meio potiguar. E quando eu visitei, eu fiquei louco como é que tinha uma região, um local tão bonito que era pouco visitado. Para mim foi uma surpresa pela baixa visitação, né? E eu fui, acho que umas 8 vezes já nas Dunas do Rosário, e por aquela coisa do destino, né? Eu acho que na segunda vez eu vi aquelas cabras andando, né, à distância, e presumi que elas iam numa determinada direção e fiquei esperando lá elas passarem, né? Por sorte, ou não tanto sorte, né, talvez tenha uma explicação, né? Elas estavam bem enfileiradas, né? E eu fiz uma composição com as dunas na hora, né? Ou seja, uniu o momento com o evento, né, que surgiu das cabras tudo bem alinhadas, e deu uma foto que deu um prêmio e tal, e eu fiquei muito feliz. Mas eu diria que a fotografia ela tem essas surpresas, né? E também depende de persistência, né? É verdade. E também a luz daquela tarde que ficou sensacional, junto com a duna, com a cabra. Essa foto, só para complementar, eu já me deparei com ela em vários sites e publicações. Algumas eu tive que entrar em contato, pedir para tirar, ou pelo menos que citasse o fotógrafo, né? Porque a maioria, infelizmente, não cita, né? E sites de turismo, ou seja, é uma foto que realmente andou muito, e já vi em sites, inclusive, fora do Brasil, sites internacionais. Eu sei que você não tem muito tempo do Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo já mora aqui há bons anos. E assim, conhecendo a fotografia potiguar, quem você destacaria que está fazendo foto aqui no Rio Grande do Norte? Olha, eu gosto muito do trabalho do José Bezerra, de Mossoró. É um trabalho bem regional, bem verdadeiro. Assim, na área de paisagem, de natureza, eu gosto muito do Eugênio de Oliveira, certo? E tem vários outros, inclusive você que me entrevista. Tem vários que eu admiro e realmente aqui no Rio Grande do Norte tem uma fotografia de alta qualidade. Fico honrado, Mr. Delson. E assim, em relação a uma fotografia mais universal, você acha necessário estudar Cartier-Bresson? Por quê? Olha, eu acho necessário estudar, como eu falei que eu tenho um estilo muito variado, me interesso por muitos tipos de fotografia, eu acho muitíssimo importante estudar os mestres, né? A gente só aprende olhando primeiro para quem nos antecedeu, né? Então, o Cartier-Bresson eu considero o meu mestre maior, vamos dizer assim, né? Então, eu acho muitíssimo importante você estudar, ver fotos, não só do Cartier-Bresson, como Robert Capa e outros fotógrafos, o Ansel Adams, e aqui no Brasil, como você já citou, Sebastião Salgado, Araquém de Alcântara, existem Evandro Teixeira, o Walter Firmo. Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande, e eu acho que, além do estudo de fotografia, da leitura, né, eu acho que uma coisa tão importante quanto isso, quanto esses fatores, é você ver fotos. Eu acho que a gente vendo fotos, a gente aprende muito. É verdade, assim, a gente não pode ver o futuro sem estudar os ícones do passado. E essas figuras que você falou realmente são papas da fotografia brasileira. E assim, a gente sabe que
quando Walter Firmo, quando Salgado começou a fotografar, Cartier-Bresson nem se fala, que Cartier-Bresson tem mais de 100 anos. Não existia o recurso da edição de imagem, né, que é uma coisa relativamente nova. Alguns programas, alguns aplicativos melhoram e outros transformam a fotografia. Em sua opinião, até que ponto o fotógrafo deve usar o editor de imagem? Você acha saudável o uso da edição de imagem? Qual a sua opinião? Excelente pergunta. Essa eu acho que é uma pergunta que está na ordem do dia, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente tem muito recurso, né, na área de computação e de programas, de aplicativos, e tem sido feito muita edição, né? Então eu diria de uma maneira bem simples, certo? Depois eu desenvolvo o que eu vou dizer, mas eu diria que o principal é você manter a essência da foto, a foto ainda ser considerada verdadeira. O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que se você reforça o contraste, reforça a luminosidade de acordo com o que estava na hora da foto, as cores, tá? Tudo considerando proximamente dentro do real, eu acho que é muito bem-vindo. Aliás, toda arte, não sou contra experimentalismo, muito pelo contrário, eu gosto, faço também, como eu falei antes. O que eu acho é que toda arte é bem-vinda e vale a pena, né, como diria parafraseando a música do Milton Nascimento, qualquer maneira de arte vale a pena, deve ser feita. Só que assim, na minha opinião, se você modifica muito a foto, que saia daquela tal verdade da foto, eu acho que deveria ser citada, certo? Citando ou deixando claro que houve uma intervenção muito forte, eu acho que é válido, eu acho totalmente válido. Agora que fique claro, entendeu? Porque assim, eu vou dar um exemplo para ficar mais palpável, né? Por exemplo, você pega uma foto de uma jaqueira belíssima que você editou as cores e a jaca saiu azul, por exemplo. Estou fazendo um exagero, né? Mas um exagero possível, né, de acontecer. Então, imagine um japonês vendo essa foto de uma jaqueira com a jaca azul. Ele vai querer, se ele vier ao Brasil, ver uma jaca azul. Então, é como se você tivesse feito uma propaganda enganosa, né? Então, eu acho que é isso que eu chamo de verdade, né? Você experimentar, fazer o que você quiser, mas mantendo a originalidade. Caso você saia, que também é possível, é arte, existe muita arte também saindo dessa verdade, mas que seja citado que você interferiu. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo, aquelas fotos que a gente tinha, eu que sou do interior, né, e você conhece muito o interior, aquelas fotos coloridas, né, que o pessoal tirava foto preto e branco e coloria, e tinha muitas casas simples no interior, ainda tem, né? É uma forma de arte e eu acho inclusive muito bonito, certo? Mas está na cara, aliás, na cara realmente, está claro que a pessoa fez uma intervenção ali, entendeu? Então, quando não fique claro, eu acho que você tem que ter cuidado. Eu acho que você está falando sobre o retrato pintado. Pintado, exatamente. Porque antigamente, quando não existia o acesso das pessoas à fotografia, tinha gente que passava a vida inteira e não tinha fotografia. Uhum. E às vezes, quando morria, o familiar mandavam fazer, fotografavam ali e depois mandavam para o artista fazer o retrato pintado. Aí fazia o cara com os olhos abertos, botava paletó, um colar de ouro, um chapéu, organizava o cara que era defunto, que não tinha lembrança dele, porque com o tempo, se o cara não tem fotografia, não tem história. Não é? A história é contada exatamente pela fotografia, pelo que você consegue ver. E isso é um fato importante no interior, na falta. Hoje em dia, com a fotografia digital, está muito mais abrangente. E tem uma coisa na edição de imagem que hoje eu uso
de programas como o Photoshop, que é muito usado na fotografia publicitária. Tem uma foto famosa que aí você consultando lá o tio Google, que hoje é uma enciclopédia, você consultando mulher sem umbigo, você vai ver uma atriz global que está sem umbigo, numa propaganda da Havaiana, que isso já para revistas e jornais. O camarada usou tanto Photoshop que tirou o umbigo da menina. Quer dizer, tudo tem limite, né? Até o uso do Photoshop, de você melhorar, de você manipular a fotografia, mas tem que fazer com limite. Não que seja proibida, não que seja... mas tudo tem que ter um limite de arte. Eu conheço realmente pessoas que usam Photoshop como arte, que é impressionante a fotografia. Eles fazem você dentro de um mar, tanto mistura água com fogo e você ali no meio, é uma coisa incrível. Mas ele faz questão de dizer que é como você citou ainda há pouco, que realmente manipulação, que não é uma fotografia. Aquilo é uma arte, né? Alex, complementando, você falou dos retratos coloridos. Eu me lembrei do Andy Warhol, famoso da pop art da década de 60, que ele fez uns retratos dos Beatles, que são muito famosos, coloridos, né? Ele retratou e pintou. Ele é um artista plástico, na realidade, só que ele fotografava também, né? E tem fotos da Marilyn Monroe, se eu não me engano, dos Beatles, com certeza, e de outros famosos, né? Então, é uma arte e é uma forma de fotografia, só que com intervenção. Exatamente. Salvador Dalí também fez muitas intervenções com light painting, e olha que ele era um artista surrealista, e ele usou muito a fotografia para se inspirar nos seus quadros. Claro que a fotografia dele nunca chegou perto do surrealismo que ele colocou nos quadros, mas ele usou de uma forma experimental o light painting, que é a fotografia em movimento, a luz em movimento, para dar essa visibilidade surrealista na fotografia. Mas, Delcio, eu queria agora mudar a nossa prosa e falar aqui sobre o Fotoclube, o Poti Fotoclube, que é o mais novo clube de fotografia aqui de Natal e do Rio Grande do Norte, né? Porque é um clube potiguar, e você é o presidente, né? Você preside esse fotoclube de gente boa, reunindo amigos que têm essa paixão pela fotografia. E afinal, qual o objetivo do Fotoclube, do Poti Fotoclube? O Poti Fotoclube, que é uma honra eu ter me tornado presidente, embora eu não pensasse nessa possibilidade, mas é uma honra. Ele nasceu do interesse de várias pessoas, né? Inclusive você, o Albert, e muitos outros, né? Pelo interesse genuíno na arte fotográfica. Só que o Poti, ele conseguiu uma proeza, né, até eu considero uma proeza, porque ele já está há quase um ano, né, de reuniões, né, vai fazer, né, e a gente programou algumas viagens. Ele partiu de um interesse, como eu falei, genuíno e original de arte e fotografia, e a gente começou a fazer umas viagens para isso, e fomos se identificando e fomos vendo com o tempo a necessidade, primeiro, de criar um fórum, um ambiente de conversas semanais, que depois viraram quinzenais, devido às atividades paralelas das pessoas, né? Mas a gente foi vendo interesses comuns e decidimos, né, criar o que você falou, né, o nosso Poti Fotoclube. Então, dentro do Poti Fotoclube, depois de criado, eu até confesso que no começo eu duvidei um pouco da durabilidade, né, da existência do Poti Fotoclube, porque eu achei que a gente estava reunido por causa da pandemia,
eu tive um pouco de receio, né? Não é que eu não tenha acreditado, eu acreditei que foi um dos criadores, né, um dos originais, mas eu tive um receio que aquilo com o tempo fosse minimizado, fosse, vamos dizer, perdesse um pouco da força, né? E pelo contrário, a minha surpresa boa, né, excelente eu diria, é que a gente foi juntando interesses. Então o Poti, ele por exemplo, tem pessoas, a maioria, todas as pessoas, se interessam, além de fotografia, por divulgar a fotografia como forma de arte e também comercial no Rio Grande do Norte, descobrir talentos, né, através de novos membros e de discussões, né, aprendizado, né, nós temos já tivemos várias sessões de focar em fotógrafos famosos, como você falou, Cartier-Bresson, etc. E a gente, cada membro apresenta uma espécie de padrinho, né? Como a gente não tem padrinho dentro do Fotoclube, a gente tem um ícone que a gente admira e cada um apresentou o seu, né? E com isso eleva muito o aprendizado e também temos interesse em intervir, vamos dizer, na parte cultural da cidade de Natal, né? Através do Poti. Temos também objetivos sociais, que foi uma coisa que uniu muito a gente também, interesses de fazer exposições, viagens para cobrir determinados eventos, feiras, ou folclore, promover, em outras palavras, as artes do Rio Grande do Norte através da fotografia, certo? Então tem sido uma experiência e acho que durará bastante, porque é um povo bem engajado, nós todos estamos bem engajados nisso. Eu acho que a gente tem como deixar alguma herança, eu acredito muito nisso, uma herança cultural aí e frutos. Você diria que esses frutos seria uma boa contribuição que o clube oferece para a cultura potiguar, essa reunião, essas rodas de conversa, esses debates, você acha que pode gerar uma contribuição muito forte aí no futuro para a fotografia potiguar? Eu acho que sim, entre outras coisas, né? Como cursos também, né? Nós já tivemos o apoio a curso de macrofotografia do Pedro Morgan, né? Já o Albert já fez um curso de arquivamento de imagens, né? De como projetar o tamanho, qualidade da imagem para impressão, né? Principalmente. Um curso muito bom. Então, nosso interesse é de crescimento, tanto individual como temos a ambição, eu acho, uma ambição muito boa, né? Louvável, de tentar melhorar, divulgar aquilo que é bem feito dentro da fotografia do Rio Grande do Norte. E também, como eu falei, essas interações que a gente está pretendendo começar, né, porque a pandemia atrapalhou bastante, né, até o momento. Foi justamente, nós surgimos durante a pandemia, né, e foi mais um desafio, né, nós nos fortificamos, mesmo com as dificuldades, né. Tem pessoas que não se conhecem presencialmente e isso nunca atrapalhou, pelo contrário, a gente está trocando muita informação, muito conhecimento, fazendo amigos ainda por cima, e dentro desse ambiente virtual. E a gente tem intenção de interagir com órgãos públicos também, para exposições, fazer, por exemplo, um workshop numa cidade do interior, fotografar uma feira, um evento, né, como eu disse, um evento folclórico, religioso, e através da fotografia divulgar esse evento, essas ocasiões de eventos, para engrandecer vamos dizer, a cultura do Rio Grande do Norte. É um pouco ambicioso, mas a gente tem que criar uma meta boa para poder nos manter alerta, né? Me diga uma coisa, Delson. Vivos, né? Me diga uma coisa, Delson. E
Quem pode participar? O clube é aberto? Como se faz para ingressar no Potim Fotoclube? O Potim Fotoclube ele é aberto. Geralmente os que ingressaram no clube após a criação foram apresentados por outros membros já que participaram desde o início. E isso vai se multiplicando, né? A gente tem uma abertura para receber novos membros. Claro que passa por uma apreciação, vamos dizer assim. Ninguém quer vetar ninguém, mas a gente passa por uma apreciação do grupo, né? Que até hoje sempre foram recebidos. É um clube de braços abertos, né? E a nossa intenção é que ele cresça. Agora, a gente não quer crescer a qualquer custo, vamos dizer, inflar o clube, a entidade a qualquer custo, a qualquer preço. A gente quer pessoas que tenham essa mesma ideia de entidade que a gente tem e para crescer juntos. Então, vamos receber sempre de braços abertos quem tiver interesse e que se comungue com a gente. Muito bem. Estou conversando aqui com o Delso Cocino, presidente do Potim Fotoclube, fotógrafo, engenheiro. E essa entrevista é uma contrapartida de um edital da Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Estadual de Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. Delso, você quer deixar aí uma mensagem, alguma coisa? Quais são suas palavras aí para finalizar a nossa entrevista? Quero sim, Alex. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui de fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito, como você falou, né, sou apaixonado por ela. E também agradecer aos membros do Potim Fotoclube se é que a gente precisa agradecer, né, mas registrar, né, o interesse que eles têm, né, e que eu tenho ficado muito feliz de ter encontrado um ambiente tão bom, tão fértil, tão produtivo, de gente tão interessada na arte fotográfica e também com a visão social de promover cultura, de repartir conhecimento, de promover conhecimento também através de cursos, etc. Então, essas pessoas realmente são dignas de incentivo e registro. Muito bem. Muito agradecido pela sua presença, Delso Cocino. E é isso aí. Espero que você tenha gostado aí da nossa entrevista. Até a próxima.